Muito bom dia, família amada do coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É uma alegria, é uma honra receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, espero principalmente que você esteja com muita fome, com muita sede, com muita vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia que o nosso Pai do Céu fez, preparou. Esse é o tempo que Ele separou para nós, para que a gente se aproximasse dEle, para que a gente conhecesse a verdade, se libertasse de todas as mentiras, para que a gente, família, abre agora, em nome de Jesus, seu coração, sua mente, porque o nosso Pai do Céu quer enviar agora mesmo o amor que flui do coração dele para o nosso coração. Hoje é dia de ler o Salmo 75 juntinhos. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Vamos ler todos os salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve e clica também no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado? E antes da gente começar a nossa leitura, eu gosto sempre de conversar com vocês e fazer uma pergunta, então se segura, porque a pergunta de hoje é forte e muito poderosa. Vamos confirmar que tá ligado aqui, tá ligado. Presta atenção, a pergunta é a seguinte: de verdade, você prefere a promessa ou a presença? Você deseja mais a promessa ou a presença de Deus? Você valoriza mais a promessa ou a presença de Deus? Por que eu tô te perguntando isso? Só você e Deus conhecem o coração, só eu e Deus conhecemos o meu coração. E nós é que precisamos pedir: Pai, nos sonda e vê se tem em nós algo que não vem de Ti. Vê se tem em nós algum pensamento, algum sentimento, alguma intenção que não venha de Ti. Nós precisamos sondar, nós precisamos olhar para dentro. Olhar para a verdade, reconhecer a verdade e entregar toda a verdade para o nosso Pai, falar com Ele sobre toda a verdade. Por que eu tô falando isso? Tem uma passagem na Bíblia que eu vou até citar aqui para vocês, é em Êxodo 33:15. O que acontece nessa passagem? Essa passagem, o Senhor, Ele fala para Moisés, Ele fala: Moisés, seguinte, eu fiz a promessa tá aqui, a terra prometida está aqui, está disponível, vocês podem ir, pode tomar posse, pode conquistar, pode entrar, mas eu não vou junto. Uau! E aí Moisés falou assim: Senhor, não me deixa ir se o Senhor não for comigo, eu não quero ir se a sua presença não for junto. E esse é o nosso coração, esse é o seu coração. A gente precisa observar, sabe, família, porque muitas vezes a gente pode estar vivendo promessas, mas a gente está vivendo um tempo de celebração, de plenitude, e ainda assim a gente tirar os olhos daquilo que realmente importa. Tirar os olhos daquilo que realmente é precioso e deixar que o nosso coração seja roubado, os nossos pensamentos sejam roubados para olhar de repente para algo que não tá 100%, ou que não está perfeito, ou que está faltando. Isso e pode ser um ciclo interminável na nossa vida se a gente não cuidar de valorizar e amar e desejar a presença do nosso Pai acima de todas as coisas. Se a gente não praticar a palavra que diz que o Senhor nos instruiu a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus cada vez mais, desejar cada vez mais a presença dEle. Sabe, família, também, muitas vezes, se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, o que vai acontecer é que durante uma tempestade, durante algo um vento forte que pode acontecer na nossa vida, a gente fica perdido, fica batido, sabe? Então a coisa mais importante que nós temos e teremos para todo sempre é a presença do nosso Pai. A gente precisa ter essa consciência de que nós somos escolhidos para sermos redimidos, para termos a vida, recebermos a vida de Deus em nós, para sermos casa de Deus. Nós somos escolhidos para ter acesso ao nosso Pai, para termos liberdade de falar e ouvir o nosso Pai em todo o tempo. Nós temos o nosso Pai presente em todo o tempo.
E hoje, aqui o nosso Pai, ele quer falar com a gente sobre o propósito da nossa vida. O maior propósito da nossa vida é a gente ter esse relacionamento, essa intimidade em todo o tempo com o nosso Pai, é a gente contar com o nosso Pai, é a gente apreciar o nosso Pai, é a gente adorar o nosso Pai em meio à tempestade, te adorar. Não importa, eu quero que você visualize essa cena, em meio à tempestade. Tá chovendo, mas você tá adorando, você tá louvando o Senhor. A família, recentemente eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, nossa, me incomoda muito quando as pessoas querem falar de Deus, mas elas estão muito felizes, muito positivas, muito, sabe, animadas. Me incomoda um pouco porque nem sempre a gente vai estar assim, animado. Mas sabe, família, o nosso Pai, é claro que existe um tempo para todas as coisas, mas o nosso Pai, ele nos chama para voar alto. Ele nos chama para entregar o nosso coração para Ele, para entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tudo para Ele e não pegar de volta. Ele nos chama para confiar que Ele tem poder para agir e fazer tudo novo, fazer milagres. Ele é o Deus do impossível. Então, portanto, família, a gente precisa aprender a praticar essa palavra e essa oração de entregar tudo para o nosso Pai, e confiar e descansar nele e adorar Ele acima de todas as coisas e de amá-lo acima de todas as coisas e desapegar daquilo que for necessário para que a gente possa adorá-lo acima de todas as coisas. Isso faz sim e agrada o nosso Pai, a nossa fé. Isso faz sim o nosso Pai sorrir. Quando a gente tem essa disposição, esse bom ânimo de confiar na palavra de Jesus, que diz assim, tenha bom ânimo, eu venci no mundo, eu venci o mundo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, às vezes você vai passar por processos que vão te esmagar, às vezes você vai passar por tempos delicados, difíceis, de dor, às vezes você vai enxergar coisas que você não conseguia enxergar antes, mas tudo vai cooperar para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o propósito dele. Então, família, nosso Pai hoje quer nos ensinar como viver o propósito. Não tem como a gente viver o propósito para o qual a nossa vida foi gerada nele, sem a gente estar na presença de Deus. Sem a presença de Deus não há cumprimento de propósito. Você, como Deus disse para Moisés, você pode acessar aquela promessa que eu te fiz. Eu não vou voltar atrás. Eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para me arrepender. A minha palavra, Deus, ele não é um comunicador de ideias. Deus, ele é o Criador. Então a palavra dele não volta vazia, cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então quando ele fala, acontece, existe, haja luz, houve luz, assim é o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, ele não volta atrás, mas é possível você receber o cumprimento, você estar vivendo uma promessa e perder a presença de Deus. Porque simplesmente você podia estar com o seu coração amando mais. A promessa, os presentes, é aquilo que o Pai pode te dar. Aconteceu isso com o filho pródigo, por exemplo, né? Ele amou mais aquilo que ele queria e a herança e todas as coisas que ele achava que ele queria ter e viver, do que a presença do Pai. Por isso ele se afastou da presença do Pai. Então hoje é uma alerta para a gente entender que, ainda que haja o cumprimento de promessas, a gente não deve, não pode se perder, não pode se afastar, não pode tirar o lugar do nosso Pai do céu. Ele é o primeiro. Nós nascemos para amá-lo acima de todas as coisas. Nós nascemos para contemplá-lo, desejá-lo acima de todas as coisas, ainda que a gente esteja vivendo bênçãos, promessas, as visões que ele nos dá. Sem ele, o que importa, o que interessa? Sem ele, família, nós somos só mais um. Nós somos chamados para sermos povo santo, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores, para louvar o nosso Pai, para exaltar o nome dele. É isso que nos diferencia de todas as outras nações da terra. Então,
Nós precisamos trazer luz à nossa consciência, que o nosso Pai nos chamou para sermos luz. Aí você pode me dizer, mas Fernanda, como eu já escutei, Fernanda, o que acontece é que ao meu redor as pessoas não estão queimando de amor por Deus, então por isso eu me esfrio, eu fico morno, eu me apago. Só que o Senhor nos chamou para ser luz e não brasa. Ele não chamou a gente para estar no meio de um fogo, para ser uma brasa. Não, o nosso Pai nos chamou para sermos luz, luz, luz da terra. Luz desse mundo, sal da terra. Se o sal perde o sabor, para que serve? Não serve para nada. Jesus caminhou em todo tempo, conectado, ligado ao Pai, dizendo: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu falo aquilo que eu escuto meu Pai falar. Em todo tempo Jesus se afastava do mundo, das pessoas, até mesmo dos seus discípulos, aquele que ele amava, seus familiares. Para quê? Para ter o tempo do Pai, para ouvir o Pai, para desfrutar a presença do Pai. Então, família, vamos começar esse vídeo com essa clareza. Não há como a gente cumprir o propósito para o qual a nossa vida foi gerada sem a presença de Deus. Primeiro entendimento é que a nossa vida foi gerada para a gente ter relacionamento com o Pai. Jesus, ele se entregou na cruz e ele enviou o Espírito Santo exatamente para que a gente possa ter relacionamento, acesso ao Pai, para que a gente possa ter, para a gente ser adotado pelo nosso Pai, para a gente poder clamar Abba Pai, para a gente contar com o Pai, para a gente conhecer o Pai, para a gente desfrutar a presença do Pai, para a gente ser cheio da vida de Deus, para a gente ser cheio da luz de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus em nós. Amém? Amém. Então, família, a gente precisa entender que não há como cumprir e viver os propósitos de Deus para a nossa vida sem a presença dEle. Então, como é que faz para a gente viver o propósito de Deus? Para a gente ser essa luz, para a gente ser esse sal na terra, para a gente representar a Deus, para a gente trazer as realidades do céu para a terra, para a gente ser cheio da vida de Deus, para a gente fazer a vontade dEle, viver a vontade boa, agradável e perfeita do nosso Pai. A gente vai dar 3 passos e para a gente dar esses 3 passos a gente precisa ter a consciência hoje de que o nosso Pai, Ele está perto. Ele está perto, mais perto do que a gente pode imaginar, mais perto do que as palavras que saem da minha boca, mais perto do que a pele em nossos ossos, mais perto a gente tem que querer, buscar estar. Sabe por quê, família? Quando a gente se aproxima do nosso Pai, a gente pode ser transformado. Esse é o primeiro passo. O nosso Pai quer que a gente seja transformado. E a gente é transformado na presença de Deus de glória em glória, para a glória dEle. Então, família, a gente tem que... Já ouviu falar, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Já ouviu falar sobre isso? Pois bem. Então, se a gente conviver mais com o nosso Pai, se a gente gastar mais tempo com o nosso Pai, se a gente der as primícias do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa vida, se a gente meditar na palavra dele, se a gente falar sobre a palavra dele, se a gente falar sobre ele, se a gente ficar ouvindo ele, se a gente ficar, sabe, passar tempo mesmo desfrutando com ele, conhecendo mais e mais e mais e mais e mais e prosseguindo e conhecer mais e mais e mais e mais de quem ele é, como é o coração dele, quais são os propósitos, as vontades, os interesses dele, o que ele sente, o que ele pensa, quais são os pensamentos dele. Naturalmente a nossa mente ela vai sendo renovada, né? A gente vai lendo a palavra, a nossa mente vai sendo renovada, a gente vai sendo cheio da vida, da verdade de Deus. Nós vamos sendo livres de todas as mentiras e nós vamos nos santificando e nos separando e vamos tendo a mente de Cristo e pensando nas coisas do alto e pensando nas coisas que são agradáveis a Deus, que são boas, coisas boas, santas, amáveis, de boa fama. Nós vamos então deixando o nosso Pai reinar e conduzir o nosso coração. O nosso coração pode ser como um rio guiado e dirigido pelo Senhor e Ele vai nos dirigir por onde Ele quiser quando nós ficamos mais perto. Esse é o primeiro passo então. O nosso Pai deseja que a gente fique mais perto, que a gente chegue mais perto para que a gente seja transformado. Sabe, quando a gente fica perto de uma pessoa, a gente fica mais parecido com essa pessoa. Quanto mais a gente escuta uma pessoa, mais parecido a fala
a nossa fala vai ser como dessa pessoa. Então, se essa pessoa ela tem trejeitos, ela tem gírias, ela tem uma maneira de falar, ela tem, de repente, ela fala palavrões, ou de repente ela, enfim, fala baixo, fala alto, fala, não sei, a gente vai se tornando parecida, a gente vai se moldando. E o nosso pai fala, não se molde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente. Ou seja, para você renovar a sua mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa se renovar. Você precisa se moldar a Ele. Nós somos chamados, a nosso propósito da vida é sermos imagem e semelhança de Deus. Para a gente ser cada vez mais parecido com o nosso Pai, a gente precisa gastar mais tempo com Ele, na presença dEle, para que a gente pense como Ele, sinta como Ele, veja como Ele, tenha os interesses dEle. Amém? Amém. Esse é o primeiro passo. O segundo passo qual é? É a consciência de que Ele está perto. E quando Ele está perto, quando nós temos a presença do Espírito Santo com a gente, quando a gente tem a consciência da presença do Espírito Santo sempre presente com a gente, Ele é Deus Emanuel, Ele, o Espírito Santo de Deus, aquele que criou todas as coisas, Ele nos guia a lembrar de tudo que Ele já nos ensinou e a nos ensinar todas as coisas, ou seja, a praticar a palavra. Deus, Ele não quer que a gente seja só ouvinte, mas sim praticante da palavra. Sabe, Ele fala assim, que... sabe a história dos 3 porquinhos? Olha só que loucura que a gente vai falar agora. Mas a história dos 3 porquinhos, a gente lembra, não sei se você conhece. Se você não conhece, eu vou contar rapidamente como é que é. Basicamente, 3 porquinhos, eles foram construir uma casa. O primeiro porquinho, ele construiu a casa dele com areia. O segundo porquinho, ele construiu a casa dele com palha. E o terceiro porquinho, ele demorou para construir a casa dele. Ele gastava tempo para construir a casa dele. Ele investiu tempo. Ele, sabe, cuidadoso, um tijolinho de cada vez, ia construindo todo dia, e primícias, e ali construindo, e edificando, e fazendo algo lindo que demorou, e os outros porquinhos que terminaram a casa muito rápido falaram, hahaha, tá demorando muito, que bobo, nossa, como você é bobo, tá demorando demais, a gente já tá aqui com a nossa casa, você tá aí, ó, um tempão construindo sua casa, ai, que besteira, olha o que você tá fazendo. Só que, quando veio o lobo mau, o que aconteceu? Ele soprou a casa de areia e a casa desfez. E ele soprou a casa de palha e a casa desfez. Mas quando ele foi soprar, aquela casa feita de tijolos, construída com muito cuidado, edificada com muito cuidado, o que aconteceu? Aquela casa não foi ao chão, ela não caiu, ela não foi destruída. Ela não foi destruída. E aqueles 2 porquinhos que zombavam daquele porquinho que estava construindo com muito zelo, com muito amor, com muita honra, com muito cuidado, gastando o tempo dele para construir, fazer bem feito. O que aconteceu? Aqueles 2 porquinhos foram se refugiar naquela casa forte. E essa é a vontade do nosso Pai. Esse é o segundo passo que Ele quer que a gente dê, que a gente seja que nem esse último porquinho. Ele quer que a gente construa sobre a rocha. Ele quer que a nossa base seja sólida. Ele quer que a gente construa a nossa vida baseados na verdade, baseados em Jesus, baseados na palavra. Ele quer que a gente pratique. O que Jesus vai falar? Deixa eu achar qual que é o versículo aqui. O versículo é Mateus 24, 25. Fala o seguinte, fala, aquele que construiu sobre a rocha é como aquele que escuta as minhas palavras e pratica as minhas palavras. Mas aquele que escuta, mas não pratica, é como aqueles 2 primeiros porquinhos que constroem algo que pode acabar muito facilmente, porque vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade. E não tem base, e não tem solidez, não é sólido, não é forte. Entende, família? Então, a verdade é que o segundo passo que o nosso Pai quer que a gente dê é que a gente compreenda, que a gente tenha clareza, que o Espírito Santo está sempre presente para nos ajudar, nos guiar, nos lembrar de tudo que Ele nos ensina. Para quê? A gente pratique a vontade de Deus. Ih, deu um chute aqui. Pratique, arranhou o disco. Pratique a vontade de Deus, a palavra de Deus. Qual é a palavra que Deus quer que a gente pratique? Amar Ele acima de todas as coisas.
Tudo que ele nos instrui, tudo que ele nos ensina, colocar na prática. Não adianta a gente ser ouvinte, a gente tem que ser praticante. Até porque, família, nós só vamos ser verdadeiramente transformados se a gente praticar, se a gente for. Sabe, quando a gente começa a ser, a gente começa a denunciar aqueles que não são. Porque as pessoas começam a ver, olha, essa pessoa, ela pratica. Eu posso ver, é visível. É visível quando praticamos a palavra de Deus, é visível. E também é visível quando não praticamos. Sabe aquela mulher que derrubou o frasco de um perfume muito caro aos pés de Jesus? Ela quebrou aquele frasco, ela derramou sobre os pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso, e aquela entrega denunciou as outras pessoas, até os discípulos de Jesus, que questionaram aquela entrega e falaram assim: nossa, mas pra quê? Pra que fazer isso? Pra que tanta entrega? Pra que derramar o melhor perfume nos seus pés? Pra quê? Por que não pega esse perfume e vende e ajuda os pobres? E Jesus disse: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. E Jesus honrou aquela entrega, mas também ficou visível, claro, como aquela entrega denunciou a falta de entrega de outras pessoas que estavam perto. Então a gente tem que ser praticante da palavra. A primeira coisa, então, para a gente viver o propósito de Deus é a gente saber que Ele está perto, e o primeiro passo é sermos transformados através da presença dEle. Ficar perto para ser transformado. É ouvir para praticar. Esse é o segundo passo. Então, praticar aquilo que ouvimos, para que a gente viva o propósito de Deus. E família, o terceiro e último passo que o nosso Pai quer nos dizer aqui hoje é que o nosso Pai do céu, família, é aquele que nos dá visão. O nosso Pai, Ele nos dá clareza, Ele nos dá visão, sabe? Daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, da palavra que Ele quer cumprir na nossa vida. Assim como Ele deu visão para aqueles homens que foram espiar a Terra Prometida, eles foram lá e falaram: realmente, a Terra Prometida é tudo aquilo que Deus falou, emana leite e mel, tem frutos saborosos, é abundante, é farto, é fértil, é maravilhoso, é pleno, é incrível, né? Mas aqueles dois homens, o que eles fizeram? Aqueles dois homens não. Alguns outros homens que estavam com aqueles dois homens, que foram exceções, aqueles homens, alguns deles que foram espiar a Terra Prometida, eles falaram assim: não, mas calma aí, é bom mesmo, mas tem muitos gigantes. É bom mesmo, mas tem um muro muito forte, mas é muito difícil chegar. É muito impossível. A gente é muito pequenininho para chegar naquele lugar, né? Mas aqueles dois homens que foram exceções, eles falaram: não, Deus falou. E se Deus falou, vai ser como Ele falou. Porque não é sobre nós, nosso tamanho, nossa força, nosso poder, mas sobre o amor de Deus. É sobre a fidelidade de Deus. É sobre Deus, o nosso Pai do céu, não ser um comunicador de ideias, não nos dizer: olha, isso aqui que tem aqui, eu vou falar para você que eu vou te dar, mas na verdade eu não vou te dar. Ele é um bom Pai. Ele não faz isso. O nosso Pai, Ele é fiel, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começa. É dele que vem o sonhar e é dele que vem o realizar. Ele nos capacita, Ele dá suporte, Ele nos sustenta, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos faz chegar. Mas assim como falamos lá no início desse vídeo, nós não podemos ir sem Ele. Nós precisamos desejar a presença dEle para romper, para dar cada passo, para chegar em todos os lugares, para viver, habitar no destino que nosso Pai do céu tem para nós. Nós precisamos desejar Ele acima de todas as coisas. Amém, família? Então, nosso Pai é aquele que dá a visão. O nosso Pai, Ele nos dá a visão porque essa visão vai nos sustentar durante o caminho. Vai nos sustentar durante o processo. Sabe? Vai ser Por quê? Beleza, eu estou passando por esse processo, beleza, tá doendo, beleza, eu estou sendo esmagado, beleza, tá acontecendo isso que os meus olhos estão vendo, né? Tipo José ali na cadeia, na prisão, injusto, beleza, mas meu Pai já me deu a visão.
Ele já me deu a visão, ele disse aonde eu vou chegar, eu sei o que vai acontecer, eu sei porque eu estou vivendo esse processo. A visão nos sustenta. Mas família, nós precisamos aprender a não abrir mão da visão. Nós precisamos não abrir mão da visão. Rapidamente vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo muito recentemente. O que acontece? O nosso Pai, ele quer nos ensinar em todo o tempo, em tudo que a gente faz, todas as coisas da nossa vida, elas estão ali cooperando para o bem e para os propósitos de Deus. O nosso Pai, ele tá sempre presente, o Espírito Santo tá sempre presente, pronto para nos ensinar algo novo, para fazer a gente entender algo. E recentemente, família, eu não sei se vocês repararam, mas eu mudei o meu cabelo. E no primeiro momento, quando eu cheguei lá no salão, me falaram assim, olha, você tem que saber aquilo que você quer. Porque antes eu me alienava e eu dava o meu poder de escolha para os profissionais que iam fazer o meu cabelo e eles faziam do jeito que eles achavam que era bom pra mim, eu aceitava, só que eu nunca tinha parado pra pensar aquilo que eu realmente gosto, aquilo que realmente quero. E muitas vezes o nosso Pai, ele vai nos dar essa liberdade para escolher com clareza aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente realmente gosta, certo? E nesse dia o nosso Pai, ele fez isso e ele disse, o que você gosta? O que você realmente gosta? Vamos ver? Vamos pesquisar? Vamos olhar? E eu descobri. E na hora que eu descobri, e eu tive clareza de que era aquilo que eu gostava, eu disse para o profissional, eu falei, é isso, dá pra chegar? Ele disse, dá. Dá pra gente fazer assim? Ele falou, dá. Eu falei, beleza, então vamos lá. Só que não ficou da maneira que eu tinha falado pra ele que eu queria, que eu gostava, que eu desejava, e que ele tinha falado que era possível chegar. E aí o que aconteceu? Eu voltei lá e falei, então, seguinte, você me pediu pra saber aquilo que eu gosto, me pediu pra te mostrar aquilo que eu quero, e eu te mostrei, só que não é isso, não chegamos. E aí ele disse assim, não, mas acontece que é assim mesmo. Na luz fica, em tal luz artificial vai ficar assim, fora da luz artificial vai ficar assado. As blogueiras já estão acostumadas, é assim mesmo, isso é normal, não sei o que lá. Eu falei, não, ok, mas eu não vou abrir mão da visão. Eu não vou abrir mão daquilo que eu falei, que eu entendi, que eu, sabe, tive a certeza, a convicção de que é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Aí ele falou, beleza, então vamos lá, vamos chegar lá, tá? E ficou perfeito, E isso me ensinou. Nosso Pai do Céu, ele queria me ensinar a falar comigo sobre isso. E também com você hoje. E ele disse, não é para abrir mão da visão. Porque muitas vezes, a gente vê exemplos acontecendo na palavra, muitas vezes tá demorando um tempo que você acha que devia estar acontecendo já, ou você começa a desanimar, ou você começa a perder sua esperança, você começa a achar que não é pra você, achar que você viajou, achar que é impossível, achar que é muito difícil, enfim, o inimigo pode ficar tentando te desanimar, te parar, te fazer desistir. E o Senhor, ele quer formar em nós um caráter aprovado, um caráter persistente, um caráter que tem certeza, um caráter que não abre mão da visão, um caráter que não volta atrás, uma mente de sucesso não para no meio do caminho, não para no meio do caminho. Então a gente não pode abrir mão da visão, daquilo que o Senhor falou que é nosso, daquilo que o Senhor falou que Ele nos mostrou. Sabe, que que Ele trouxe trouxe a imagem para você dentro de você. Aquilo que Ele te deu como um sonho, que Ele colocou no seu coração como um sonho. Aquela promessa que você leu na palavra, que o Espírito Santo testificou e disse, é para você, é seu. Amém? Então a gente não pode abrir mão, porque muitas vezes também, se você abrir mão dessa visão, você vai começar a aceitar menos. Ou você vai começar a dar o seu próprio jeitinho. Ou vai começar a falar, tá bom aqui, tá bom. Isso aqui já ok. O Senhor, Ele quer que a gente seja contente em todo tempo? Sim. Ele quer que a gente seja grato em todo tempo? Sim. Mas Ele não quer que a gente abra mão da visão. Não quer que a gente abra mão daquilo que Ele disse que já aconteceu. Que Ele já liberou. Que Ele já liberou a palavra. Ele já falou. Ele já criou. Há um propósito, família, para as coisas não acontecerem instantaneamente. Há um propósito. A gente está sendo lapidado. A gente está sendo aperfeiçoado. A gente está sendo treinado. Amém? Assim como José foi, assim como Davi foi.
O nosso Pai do céu, ele nos olha, família, diferente do que os nossos olhos podem ver e do que as pessoas podem ver em nós, na nossa vida. O nosso Pai do céu, ele vê, e o Espírito Santo que está em nós, ele vê o nosso futuro. Ele vê aquilo que já foi escrito no livro de Deus, no livro da vida, aquilo que é o sonho de Deus para nós, aquilo que é o projeto de Deus para nós. Então a gente não pode abrir mão da visão. A gente precisa aprender, família, a crer sem ver, a celebrar sem ver, porque isso é fé. A fé não é a gente só celebrar quando chega. E digo mais, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, muitas vezes na hora que chega você para de celebrar, porque você recebeu a promessa e você começa a colocar a promessa como tudo que você tem e você esquece que aquilo que é mais precioso, aquilo que a gente tem que é mais precioso, que é o nosso verdadeiro tesouro para sempre, que é a presença do nosso Pai, que é o propósito da nossa vida. Viver com o nosso Pai, celebrar, ouvir, sabe, desfrutar da presença do nosso Pai. Então, o nosso Pai quer que a gente entenda que o terceiro passo é a gente não abrir mão da visão, a gente tratar as coisas que ainda não são como se já fosse. Isso é fé, celebrar mesmo sem ver. É crer para ver, sabendo, família, que a gente vai chegar. Que o nosso Pai, ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, ele não é um comunicador de ideias, ele é o criador de todas as coisas, ele é o seu criador, ele é o criador, ele fala e acontece, e ele gera e já aconteceu. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, toda promessa, todo sonho, toda visão é real, já aconteceu. Você está caminhando para esse lugar, você não vai abrir mão da promessa, mas você vai caminhar para esse lugar se lembrando que aquilo que você tem de mais precioso não é a promessa, não são os presentes, não é aquilo que o Senhor pode fazer e disse que vai fazer na sua vida. O que temos de mais precioso é a vida do nosso Pai, é o amor do nosso Pai, é sermos escolhidos para termos acesso ao nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provê, que nos dá visão, que nos dá provisão, que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível, que é o nosso amigo, que é o nosso tudo, família. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou. Nós só podemos sonhar porque Ele nos permite, porque Ele colocou o sonho no nosso coração. Nós só respiramos porque Ele permite. Nós só estamos aqui porque Ele nos capacita, porque Ele acredita em nós. Nós só estamos ouvindo Ele, desejando Ele. Só estamos perto dEle porque Ele sonhou com esse tempo, porque Ele preparou, porque Ele nos escolheu para isso, família. Tudo vem dEle. Nós precisamos honrar, celebrar, exaltar, adorar, louvar. Nós somos chamados para isso. Somos luz e sal por isso, por esse motivo, porque somos um povo escolhido, um povo separado, um povo santo, chamado para louvar a Deus em todo tempo, em meio a tempestades, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo as promessas, em todo tempo. Amém? Para todo sempre. É para a gente viver para sempre com o nosso Pai. Amém, família? Chegou a hora, então, da gente ler aqui o nosso Salmos 75. Bora lá! Uma coisa que me chamou muita atenção nesses salmos é que, olha só, o que fala? Salmo 75, para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Como a gente já disse hoje, é o ladrão que vem roubar, que vem matar e que vem destruir. Mas Jesus, ele vem para que a gente tenha vida em abundância. Jesus, ele vem, o Espírito Santo vem para que a gente construa com Deus, para que a gente edifique a nossa vida em Deus, com Deus, para que a gente pratique, para que a gente conheça os princípios de Deus, família. Quando a gente não sabe o propósito para o qual a nossa vida foi gerada, quando a gente não sabe o propósito das coisas, elas perdem a utilidade. Vamos lá. Recentemente, eu estou estudando, fazendo um seminário teológico, e recentemente eu estava ouvindo minha professora contar uma história que eu achei incrível. Vou compartilhar aqui com vocês. O que acontece? Ela disse que ela ia casar, e aí ela fez aquele chá de panela, e várias pessoas deram presentes para ela e pro futuro marido dela na época. E um dos presentes era, sabe aquele
como é que fala? Aquele massageador de cabeça, sabe? Que é um negócio assim, faz assim. Então, ela disse que nunca tinha visto aquilo na vida e ela pensou que aquilo era pra bater bolo. E, portanto, ela pegou, levou aquilo pra cozinha e guardou na gaveta. E um dia ela ia bater bolo, ela pegou aquilo, começou a bater o bolo. Ela falou, nossa, mas esse negócio aqui é muito ruim. Esse negócio aqui é inútil, é melhor bater com garfo, uma batedeira. Pra que criaram um negócio ruim desse? Ela não entendeu nada. E depois ela foi descobrir que, na verdade, aquilo não era pra bater bolo, era pra massagear a cabeça. Então, família, quando a gente pega algo sem saber o propósito de algo, quando a gente tem algo na nossa mão e a gente não sabe qual é o propósito desse algo, isso vira algo inútil. Isso vira algo descartável, isso vira algo ruim. Sabe, existe um propósito para a nossa vida ser gerada e criada em Deus, que é pra gente viver com Ele, é pra gente ser amigo dEle, é pra gente contar com Ele, é pra gente, enfim, família, representá-lo, sermos imagem e semelhança dEle, pra gente governar nessa terra, pra gente reinar nessa terra, é pra gente ter autoridade nessa terra. É pra gente caminhar nessa terra como Jesus caminhou. É pra gente fazer as boas obras que nosso Pai preparou para nós. Existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito para o casamento, para a construção de família. Existe um propósito para nossa vida, para nossa existência. Existe um propósito e a gente precisa então, estar perto do Pai para que esse propósito aconteça. Que a gente seja renovado, transformado, nossa mente transformada, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Ele, para que a gente pratique a palavra e aí sim a gente seja parecido com Ele, para que a gente viva tudo aquilo que Ele fala que a gente vai viver e sempre com Ele, porque esse é o propósito, que a gente viva sempre, para sempre com Ele, perto dEle. Vamos começar então. Com Ele nada vai ser destruído. Com Ele tudo vai ser edificado, tudo vai ser lindo, vai ser construído numa base forte, sólida, que nada pode parar, nada pode impedir que a gente continue construindo, que a gente continue caminhando, avançando, rompendo, vencendo. Nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Nós somos chamados e podemos todas as coisas em Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Com Ele nada nós podemos fazer, mas nele, família, nós podemos todas as coisas. Vamos começar nossa leitura então, que diz o seguinte: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o seu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Então, para construir família, gratidão. Para construir família, a gente precisa ter a gratidão da presença do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, sempre presente em todo tempo na nossa vida. Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas quando o verdadeiro milagre, o maior milagre, família, que eu vejo, não é uma cura de uma doença, não é uma perna crescer, não é nem uma... Família, sabe qual é, na minha visão, o maior milagre que Deus faz em nós é a nossa transformação. É pegar a gente todo quebrado, todo estragado, cheio de falha, de limitação, de dor, de trauma, de falha de caráter, e Ele ir moldando a gente, fazendo algo novo. E transformando a gente, sabe? E livrando a gente das nossas dores, e curando as nossas dores, e curando os nossos traumas, e fazendo tudo cooperar pro bem, e fazendo tudo cooperar pro propósito. Essa é a coisa mais linda, fazer a nossa história, sabe, ter sentido, a nossa história ter um propósito, fazer a gente viver a história que Ele sonhou pra gente viver. Essa é a coisa mais linda e eu declaro em nome de Jesus que você vai viver esses grandes feitos. O Senhor vai tocar seu coração, a sua mente vai transformar. O Senhor vai fazer você praticar, você ser não só ouvinte, mas praticante da palavra. O Senhor vai te fazer chegar em lugares altos, em lugares mais longe. Ele vai te levar mais longe, vai te fazer avançar, romper para a glória de Deus. O nome dele vai ser exaltado através da sua vida, em nome de Jesus. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Nosso Pai é um juiz, um justo juiz. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. É o Senhor que nos mantém firmes. É a gente construir.
a nossa vida praticando a palavra. É a gente construir a nossa vida ouvindo e praticando os princípios, os propósitos, a vontade do nosso Pai. É, família, que nem quando você está no Éden. E você tem ali o Pai sempre presente, instruindo, dizendo, faça isso, não faça isso. Seja livre, desfrute aqui do jardim belo, pleno, abundante, mas não coma dessa árvore, não faça isso. Sabe? É a gente ouvindo e obedecendo que a gente vai viver a vontade dele. E a gente vai ficar firme, a nossa vida vai ficar firme, a gente vai construir a nossa casa. E todo o nosso ser, todo o seu ser e a sua casa vai ser cheio do que é precioso e agradável, porque você tem o conhecimento de Deus. Porque você busca a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o próprio Deus. A sabedoria de Deus, a chave da sabedoria é a gente temer o Senhor. E temer o Senhor é a gente buscar o Senhor, é a gente desejar o Senhor, é desejar ouvir o Senhor, é ouvir as instruções do Senhor e seguir, e obedecer, e praticar. Amém? Então o Senhor fala, aos arrogantes eu digo, parem de se vangloriar. E aos ímpios, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. Uau, família! O nosso Pai, Ele quer que a gente se submeta à vontade dEle, à palavra dEle. Ele quer que o nosso coração seja quebrável. Ele quer que a nossa mente se arrependa, que a gente se arrependa dos nossos velhos pensamentos, da nossa velha interpretação da vida, das nossas velhas intenções e vontades, da nossa velha agenda e da velha forma que a gente foi se moldando aos moldes e padrões desse mundo. Para quê? Para que a gente não seja como esse orgulhoso, esse arrogante, que vai ser destruído. Porque a Bíblia fala, Provérbios vai dizer que a arrogância, o orgulho, está precedendo, tá vindo antes de uma queda. Mas quando a gente é humilde, quando a gente tem um coração humilde, a gente se submete ao Pai, a gente escuta o Pai, a gente deseja o Pai, a gente confia no Pai. E a gente se submete à palavra dEle, a gente confia na palavra dEle, a gente confia nele, a gente reverencia, a gente honra, a gente exalta, a gente ama mais do que tudo Ele. As palavras dEle, a verdade dEle, o amor dEle, a presença dEle, o caráter dEle. Então sim, no tempo certo, o Senhor faz acontecer aquilo que Ele fala que vai fazer acontecer. Olha que Ele vai continuar dizendo aqui. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, aquele que transforma, aquele que faz, aquele que chama à existência aquilo que não existe. Quando Deus falou assim, Jacó, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, Ele trouxe à existência aquilo que ainda não existia. E o Senhor lutou com Jacó, e Jacó foi transformado. Jacó, ele era um trapaceador, ele tinha um caráter desaprovado, ele era distante da vontade de Deus. Mas o Senhor fez, o Senhor falou e o Senhor fez, e Ele transformou Jacó, e Jacó se tornou Israel, o príncipe do Senhor. O Senhor faz. Então, destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Glória a Deus. É dia, família, da gente entender que o nosso Pai, Ele quer nos ajustar a Ele. Nos ajustar. Porque o poder vem dEle. Porque a vitória vem dEle, porque a força vem dEle, porque tudo vem do nosso Pai do céu. E portanto, família, os 3 passos para a gente viver a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, é a gente entender que Ele está sempre perto, para que a gente busque, escute, pratique, seja transformado, praticante, construa a nossa vida,
baseado nos princípios, na palavra, na vontade do nosso Pai do céu, para que a gente receba a visão e também a provisão, e viva todas as promessas, e viva todos os sonhos, e toda a vontade de Deus, que é boa. Ele é um bom Pai. Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Ele é um bom Pai que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas primeiro, família, o propósito de Deus prevalece. Vem primeiro. Primeiro é que o nosso coração seja moldado. Que o nosso coração seja lapidado. Que a gente tenha os pensamentos do alto. Que a gente tenha as palavras de vida e verdade. Que a gente tenha um caráter parecido com o de Jesus. Intenções e vontades e desejos e interesses e agenda. Agenda do céu. Agenda do alto. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você vai, a partir de hoje, se esforçar menos e viver mais da graça do Senhor na sua vida. Você vai ter mais fome, mais sede, mais vontade de estar perto. Você vai ser transformado, o Espírito Santo ele vai te guiar e ele vai te alertar e te conduzir, dizer por aqui não, por aqui sim, isso aqui agrada, isso aqui não agrada. O Senhor vai te dar mais vontade de viver, de gastar mais o seu tempo, os seus dias, ouvindo o Pai, praticando, sendo praticante, ainda que muitas vezes seja difícil. Família, você precisa entender que não é sobre nós, é sobre o poder de Deus que atua em nós. Você precisa entender que é sobre o Espírito Santo em nós e não sobre a nossa vontade de fazer algo, sobre a nossa capacidade de fazer algo. Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, não, mas é muito distante, é muito difícil, Jesus é muito distante, é muito difícil, mas não é sobre nós. É sobre Ele em nós. É sobre a obra dele em nós. Ele faz, família. Para Ele nada é impossível. Sabe, família, não é sobre a nossa força, mas é sobre a gente entender que o olhar dele sobre nós, a graça dele sobre nós, faz tudo se transformar, mudar de lugar, faz tudo fluir, faz tudo crescer, faz tudo prosperar. Porque o olhar dele é um olhar de amor. O olhar do nosso Pai do céu, ele sempre viu, ele sempre vê em nós coisas que nós não podemos ver, coisas que não conseguimos enxergar. Ele acredita em nós quando nós não acreditamos. Sabe, família, muitas pessoas olhavam para Davi e diziam, Davi é um menino desprezível, desprezado, pequeno, frágil, incapaz. Mas Deus via, Davi olhava para Davi e dizia, Davi é um rei. Davi nasceu para ser um rei. Muitas pessoas olhavam para Esther e diziam, Esther é só uma órfã, uma coitada, uma desprezada, uma abandonada. Mas o Senhor, o nosso Pai do céu, olhava para Esther e dizia, não, Esther é uma rainha, ela nasceu para ser uma rainha. Muitas pessoas podiam olhar para Pedro e dizer, Pedro, discípulo, apóstolo, o quê? Como assim? Humilde, cheira a peixe, improvável, um homem cheio de impulsividade, que não sabe se controlar, que não sabe se dominar. Como? Possível. Para Deus nada é impossível, não é sobre nós. É sobre Deus, o poder de Deus que atua em nós. É sobre a vida de Deus em nós. É sobre a vida do Espírito Santo em você. Declara aqui, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E mergulha nesse amor, mergulha nessa presença, deseja, tenha fome e sede cada vez mais dessa presença. Porque não existe um lugar melhor, não existe algo maior, não existe nada mais que a gente pode querer do que estar nessa presença de amor, que nos toca, que nos cura, que nos alimenta, que nos enche, que nos transforma, que faz novas todas as coisas. Amém, amém. Família, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino, que você vai receber a notificação de todos os próximos vídeos. Já vou avisar pra vocês aqui, ó, compartilha esse vídeo, estamos chegando nos 10k de almas que querem conhecer mais de Deus, que amam Jesus, querem mais de Deus. E família, nós vamos fazer aqui no nosso canal, quando a gente chegar em 10k de inscritos,
como é que fala? Um sorteio. Um sorteio, a gente vai sortear o treinamento 100% mais perto da sua verdadeira identidade, que é pra gente renovar a nossa mente e ter os pensamentos de Deus em nós, tá? E na verdade não vai ser só um sorteio não, eu vou qualificar aqueles que vão participar do sorteio através das pessoas que mais interagem, mais comentam, mais compartilham, tá? Então reajam aqui, reajam para vocês participarem do sorteio. Amém? O que mais que eu tenho pra falar pra você? Compartilha, você já sabe, tem que compartilhar. Nós somos chamados para sermos abençoadores, não reter nada daquilo que o nosso Pai nos dá. É pra gente transbordar, é pra gente ser um abençoador, um transbordador, amém? Então compartilha com pelo menos uma pessoa que você vai colocar agora no seu coração. E é isso. Um beijo enorme no seu coração, um abraço apertado com carinho, com muito amor. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!